Chama julgamento número 6 da pauta, apelação civil número 5286.222.14, Goiânia, relator desembargador Rodrigo Silveira, apelante Felipe Rabelo Rodrigues e outros. Apelado WMB Supermercados do Brasil Limitada. Sustentante a doutora Ellen Carolina Rodrigues Alves, pelo apelante. A senhora está presente, doutora Ellen? Sim, excelência. Ok. Desembargador Rodrigo, sustentante é a apelante. O senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui é uma sentença, uma ação de indenização por danos morais, julgada improcedente. E apelante, os apelantes, eles alegam prática ilícita de venda casada, um pack de refrigerantes com 6 unidades. E, em razão disso, pleiteiam danos morais. É o relatório, senhor presidente. Doutora Hélia, a senhora tem um prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Se a senhora puder ser objetiva, nós agradecemos. Sim. Boa tarde, saúdo a todos na pessoa do excelentíssimo senhor presidente. O objetivo da minha sustentação oral é convencer vossas excelências de que, no caso dos autos, em decorrência de um ato ilícito, houve um dano e, portanto, merece o devido reparo. Esse ato ilícito sobreveio de um desrespeito a uma das regras do Código de Defesa do Consumidor. E sobre isso, eu acho importante ressaltar que o direito do consumidor corresponde ao conjunto de normas e princípios que visam cumprir um triplo mandamento constitucional. O primeiro mandamento, lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, diz que a defesa do consumidor é um direito fundamental. Significa que nem mesmo o poder constituinte e reformador poderia alcançar por ser uma cláusula pétrea. O segundo mandamento, artigo 170, inciso 5º da Constituição, elege a defesa do consumidor como um dos princípios que devem balizar a ordem econômica. E aí é importante para o caso dos autos, porque é a defesa do consumidor uma limitação legítima da livre iniciativa dos fornecedores. É certo que a livre iniciativa também é protegida pela Constituição Federal, mas ela encontra limites e a defesa do consumidor é um deles, O terceiro mandamento é o artigo 48 do ADCT, que determina que seja elaborado um Código de Defesa do Consumidor. Então, se hoje nós temos um Código de Defesa do Consumidor, é porque a Constituição mandou que tivéssemos. E aí eu pergunto para vossas excelências, para que mesmo ela serve, Como um adorno nas prateleiras dos estabelecimentos? Foi para isso que o Poder Constituinte determinou a elaboração de um código para que ele ficasse de enfeite numa prateleira? Porque daí os estabelecimentos poderiam criar as regras que eles quisessem? E eu creio que não, Segundo o inciso 1º do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produtos ou serviços, ao fornecimento de outros produtos ou serviços, o que é chamado de venda casada. Mas vejam, bem como, sem justa causa, há limites quantitativos, o que é chamado de venda fracionada. Isso significa dizer que os estabelecimentos situados no Brasil devem ou deveriam, respeitar esta norma. Então, não tendo justa causa, não deveriam impor limites quantitativos para a compra de produtos. E no caso dos autos, a empresa apelada condicionou a compra de uma garrafa de refrigerante à compra de um pack com 6 garrafas de refrigerante. E, a despeito de todas as provas trazidas com o exordial nesse sentido, fotos, vídeos, os apelantes fizeram o requerimento de verificação in loco, o que foi indeferido pelo juiz singular, e eu peço licença aqui para ler os argumentos dele para indeferir. De início, indefiro o pedido de dilação probatória formulado pelos autores. Isto porque as provas por eles pretendidas têm por finalidade demonstrar que a ré condiciona a venda de refrigerantes à compra integral de pack com 6 unidades. Ocorre que tal fato é incontroverso nos autos, porquanto não impugnado especificamente pela ré,
de modo que desnecessária a produção de prova a este respeito nos termos do artigo 374, e fecho aspas. Como podem ver, excelências, a irregularidade, que foi a proibição da venda fracionada, era um fato incontroverso. Contudo, ao fundamentar a improcedência da ação, o juiz sentenciante começou dizendo que, por óbvio, não se trata de venda casada, o que, ao contrário disso, o supermercado apenas estava colocando à venda o refrigerante tal qual elaborado pelo fabricante, o que, com a devida vênia, se mostra um tanto quanto contraditório com o que ele tinha dito antes, né? E ainda ele deduziu da cabeça dele que existia a possibilidade de compra da garrafa de forma unitária e em pack, o que não é verdade, e é possível verificar por meio das fotos e dos vídeos que foram acostados, e aí tem lá um comunicado, né? Vários comunicados espalhados na loja, que eu também peço licença para ler, e que diz: prezado sócio, estes produtos são vendidos somente em pack, conforme embalagem exposta. Favor não abrir. Então, e além disso, como destacado pelo juiz singular, né, tal fato, ou seja, o condicionamento à quantidade mínima, é incontroverso nos autos porque não foi impugnado pela ré. Neste ponto, houve confissão por parte deles. Então, assim, não faz sentido indeferir a prova pretendida e depois deduzir coisas contrárias às provas e até mesmo pelo que foi confessado pela apelada. Ela, hora nenhuma, negou que condicionava a venda, mas ela afirma que este condicionamento não é irregular, né? E eis aí o ato ilícito. A apelada condiciona a venda de produtos a quantidades mínimas sem justa causa. E isto parece algo bobo, né? Irrelevante, de sabor do dia a dia, né? Faz parte do cotidiano da vida em sociedade. E quanto a isso, eu retorno àquele início da minha sustentação, quando eu perguntava para que mesmo que serve o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu também disse que por meio deste ato ilícito, que agora já está claro qual foi, houve um dano. E aí é sobre o dano agora que eu vou falar, né? Talvez este ato ilícito, para muitos, passe desapercebido, né? Sem maiores repercussões. Talvez a pessoa vá lá, veja isso, ache um absurdo, mas simplesmente vai embora sem maiores transtornos. Mas no caso dos autos, é importante estabelecer a distinção, o distinguish aqui. O apelante Gustavo é uma criança que está dentro do espectro autista. E aqui já começa a distinção, né? Ele tem como uma das suas características colecionar figurinhas da Copa. Então, desde que ele nasceu, todas as Copas ele tinha um álbum e completava com as figurinhas. E para ele não se tratava de comprar um livro com desenhos, não é isso, né? A ideia de comprar um álbum é comprar os envelopes, abrir e ir encontrando e ir colando no álbum, né? Então, assim, o apelante, ele possui grande dificuldade de interação social. E uma das poucas formas de ele desenvolver a interação é na época da Copa, quando ele vai nos encontros, porque geralmente tem praças, shoppings, pontos de encontro para trocas de figurinha. Então, é uma tradição, é um hobby que ele possui e é uma forma de interação, que daí, então, os pais acabam incentivando. E o objetivo era completar o álbum, sem dúvidas. Mas não pura e simplesmente completar um álbum, porque para isso, né, convenhamos, bastaria que o pai ligasse lá na Panini, que é quem confecciona as figurinhas, e comprasse as que faltavam. Mas não é isso que alguém que tem como hobby completar um álbum quer, né? Então, assim, faz parte da experiência que, convenhamos, não é barata, né? Achar as figurinhas, enfim, esta é a diversão. Que tinha apenas 4 anos de idade e que depois de abrir centenas de pacotes de figurinhas, ele encontrou a figurinha do Neymar. Acho que falhou aqui. Enfim, consta aí um vídeo de quando ele abriu centenas de pacotes e conseguiu encontrar a figurinha do Neymar.
Daí é possível ver a alegria dele quando ele encontrou a figurinha, o que não aconteceria se o pai dele tivesse ligado lá na Panini e solicitado a figurinha. A alegria era achar a figurinha, né? E voltando aqui para o caso do que de fato importa para os autos, né? Nesta última Copa, o álbum de figurinhas trazia uma parte de figurinhas da Coca-Cola. Então, eram figurinhas que constavam atrás do rótulo da Coca-Cola Zero. Já é uma venda casada, mas não é o ponto forte aqui da minha sustentação hoje, né? E também sobre isso, um outro parênteses. O Gustavo, por ser autista, ele é muito literal. Então, ele leva tudo ao pé da letra. E certa vez, quando ele ainda era muito pequeno, foi dito que Coca-Cola era um veneno. E isto bastou para ele nunca colocar um gole sequer de qualquer refrigerante na boca. Ele tem hoje 14 anos e ele nunca experimentou nenhum refrigerante, o que para a vida dele é ótimo, né? Para a saúde dele. Enfim, mas voltando aqui, né? O raio da figurinha, ela ficava no rótulo da Coca-Cola. Então eles tinham que comprar a garrafa, pegar a figurinha e desprezar o líquido. Até aí, tudo bem. Né? A parte boa era que dava para ver o número da figurinha atrás do líquido. Então, só ia comprando aquelas que eram necessárias. E aí ficou faltando uma. E ninguém tinha essa figurinha para trocar. Então, o apelante estava focado, determinado, que é também uma característica do autista, a encontrar essa figurinha. E aí, junto com o pai dele, iniciou uma verdadeira caça. Eles iam em todos os mercados de Goiânia, olhavam garrafa por garrafa atrás da bendita figurinha. Até que eram já quase 11 horas da noite do dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, e eles, enfim, encontraram a garrafa com a figurinha que estava faltando. O Gustavo, ele teve uma crise de emoção que ele precisou sentar porque ele chorava, ele ria, inclusive tem fotos deste momento também nos autos, né? E aí, quando eles estavam passando pela caixa, ela disse, não vendemos uma garrafa, apenas o pack com 6 garrafas. Aí o pai do apelante tentou argumentar, dizendo que isso era ilegal, e aí ela falou, são regras do mercado. Ele pediu para falar com a gerente, ela bufou, demonstrou nitidamente a insatisfação dela, e aí quando chegou a gerente também com um ar de insatisfação, disse que eram as regras do mercado, e se os apelantes não estivessem satisfeitos, que eles não frequentassem lá. E aí, neste momento, eles olharam para o lado e o que tinha pendurado na parede? Um código de defesa do consumidor enfeitando a prateleira, né? Porque sem aplicação prática nenhuma. Eles foram embora sem a garrafa, afinal de contas, lá naquele mercado, são regras próprias deles, e não do Código de Defesa do Consumidor. O Gustavo passou os próximos dias que eram... Passou os próximos dias que eram festivos, era Natal, chorando e recluso, porque ele teve uma crise severa de ansiedade e depressão, que demorou cerca de 1 ano com tratamento para passar. E esse tratamento ficou comprovado nos autos. E aí, aquele mesmo juiz que indeferiu a verificação in loco também indeferiu a produção de prova testemunhal, onde a psicóloga seria ouvida. E aí ele concluiu, contrariando o inciso 7º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que não tinha como saber se o tratamento, que começou dias depois do ocorrido, foi em decorrência deste fato. Então, assim, temos claramente aí cerceamento de defesa e violação do direito da inversão do ônus da prova, que, em tese, em teoria, facilitaria a defesa de direitos dos consumidores, em teoria. Porque, na prática, além de não ter invertido o ônus, o juiz não possibilitou ao consumidor produzir outras provas e ainda deduziu tudo contra ele. Né? Então, excelências, no caso dos autos, em decorrência de um ato ilícito, porque condicionar a compra de refrigerantes a 6 garrafas no mínimo é um ato ilícito, causou um dano ao consumidor, o que merece reparo, seja para atingir o caráter compensatório, seja também para atingir o caráter punitivo. Sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, o caráter punitivo quase nunca é observado para que não ocorra um enriquecimento sem causa do consumidor, no caso. Porque, ao não permitir que se atinja o caráter punitivo, a pretexto de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, estamos cada vez mais incentivando o enriquecimento sem causa das grandes empresas, que cada vez mais vem ignorando as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e o fazendo apenas de enfeite nas suas prateleiras.
Então, excelências, para que a gente possa fazer diferente hoje, humildemente eu peço a reforma da sentença. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, doutora. Retorna ao relator. Primeiramente, eu parabenizo a doutora pela excelente sustentação, mas eu entendo que juridicamente agiu com acerto o juízo de primeiro grau. De fato, o artigo 39, inciso 1 do CDC inclui no rol das práticas abusivas a popularmente denominada venda casada, ao estabelecer que é vedado ao fornecedor, abre aspas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, aí faço uma atenção para esse termo, sem justa causa, há limites quantitativos, fecha aspas. O conceito de venda casada, especialmente atinente à limitação quantitativa, que é a parte final, no inciso 1 do artigo 39 do CDC, é aberto, já que há casos em que, comprovada a justa causa, a venda conjunta de produtos não é necessariamente ilegal. No presente caso, não há indícios de que a limitação de venda de refrigerante, a aquisição do PEC, contendo 6 unidades, configure prática abusiva, porquanto justificada pela adesão dos recorrentes ao clube de compras, junta requerida apelada, mediante filiação livremente aceita, decorrendo daí uma série de benefícios e descontos. Um dos termos do contrato do clube é especificamente a possibilidade de alguns produtos serem vendidos apenas de forma atacado, em PECs, onde o Sam's Club se responsabiliza a indicar especificamente quais são os produtos vendidos nessa modalidade. E o sócio compromete-se a respeitar a forma de comercialização indicada para o produto de seu interesse, não violando a embalagem daqueles produtos vendidos apenas em PECs. Trata-se de opção do consumidor, que aderiu livre e conscientemente ao clube de vantagens citado, para se beneficiar dos descontos que só poderiam ser viabilizados mediante a forma de comercialização ofertada. No caso, a vontade de adquirir justamente a unidade do produto que estava inserida dentro do PEC decorreu de livre escolha dos próprios autores, uma vez que nele continha figurinha que supostamente completaria o álbum do menor. Não há que se falar que o recorrido agiu de forma ilícita ao negar a venda de uma unidade do refrigerante Coca-Cola, porquanto decorreu da prática da qual anuiu previamente o consumidor e a qual estava plenamente informada nas prateleiras do clube de compras. Porquanto concluo pela ausência de ato ilícito e encaminho volto para conhecer e desprover a apelação. Desembargador Altamiro. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Acompanho o relator. Julgamento encerrado, recurso conhecido e improvido.